Bom, a gente estava falando aqui no programa também, não é, Ana, sobre uso de dinheiro público por pequenos grupos de interesse, né? Era o gancho da Thaís Herédia quando fazia críticas a essa cobrança da energia solar. E tem um caso simbólico aqui em São Paulo, chega a ser ridículo, né? A Prefeitura de São Paulo paga um salário, ou um salário não, paga um dinheiro a mais no salário de alguns funcionários públicos que são casados e as mulheres não trabalham. O que é exatamente, Ana? Só para a gente situar aqui o nosso ouvinte, a gente está em 2020, tá? Não mudou isso. Nós estamos em 1920. Nada disso. A gente tem quase metade... Com certeza, Ana. Quase metade Aliás, dos lares... em 1920 não havia isso. Foi a partir de 79, né? Mas quase metade dos lares brasileiros, segundo o IBGE, são chefiados por mulheres. Mas a gente ainda tem uma lei em São Paulo, de 1979, que está no Estatuto dos Servidores Municipais, garantindo o chamado salário esposa, que garante ajuda financeira a homens casados ou que vivem com mulheres que não trabalham. A gente ouviu a vereadora Soninha Francini, do PPS, que foi a autora de um dos 2 projetos protocolados na Câmara para acabar com esse artigo. Só que o texto parou na Comissão de Constituição e Justiça da Casa em 2018. A gente estava pesquisando a remuneração e os benefícios dos funcionários do Tribunal de Contas do município e aí se deparou lá com, salário esposa, o que é isso? Uma coisa anacrônica, sem sentido e inútil, né? Ela só causa um impacto como gasto público e não causa nenhum benefício para uma eventual esposa que não tenha trabalho e cujo benefício vai para o salário do marido, né? Quer dizer, não imagino como é que isso pode ter sido útil um dia. Bom, vamos lá os números então. Na Câmara Municipal de São Paulo, 15 servidores têm direito a esse benefício. E cada um recebe R$ 7,00 por mês. 7, só isso. A Câmara? Isso na Câmara. Dá R$ 1.600 ao ano se a gente levar o que os 15 recebem. Prefeitura é metade da grana, né? Para a Prefeitura tem muito mais. Eu digo metade per capita. R$ 7,00 por mês? Por mês. Para 15 funcionários. E na Prefeitura é metade per capita. 3,39. Isso, Só que na Prefeitura, Zaidan, são 10.700 servidores que têm direito. Dá meio milhão por ano. Ano passado deu 553 mil e para esse ano a Prefeitura já separou 455 Agora, o funcionário vai lá, se cadastra, diz minha mulher não trabalha, eu tenho direito a esse... Ao que tudo indica é automático, é uma coisa automática que entra na conta do funcionário. Só que é o seguinte, o problema não é nem a quantia. Como você falou, R$ 7,00 por mês, né? Quer dizer, isso, se tirar, o cara não vai sentir a menor falta, não é isso? E é pouca gente. Na Prefeitura é muito mais gente, porém é 3 e pouco, mas a grana total é alta, R$ 500 mil. A Thaís estava falando em contas públicas, R$ 500 mil não é salgadinho. Só que tem o seguinte, a questão é o princípio. É o princípio, exato. O que explica uma excrescência dessa? É apropriação. É apropriação indevida do dinheiro público. O que explica? Não interessa se é R$1, 50 centavos, se são R$2. O problema é o que explica você pegar dinheiro público para um troço desse, pô. Não é? Pois é, e aí a gente pode colocar mais uma declaração da vereadora comentando, dando um pequeno exemplo do que poderia ser feito com esse dinheiro. Uma daquelas academias, como o pessoal chama de academia de idoso, sabe? Aquelas instalações em praça pública que servem para o adulto exercitar um pouco, né? Sair do sedentarismo total. Eu acho que o custo de uma dessas é tipo R$40 mil. Então, imagina. Pronto. 12 pracinhas de idosos em troca desse auxílio esposa. E aí a gente questionou a Prefeitura em relação a isso, o que dava para fazer. A Prefeitura disse que isso é uma lei. O salário esposa foi instituído por uma lei e para que haja revogação tem que fazer uma outra lei na Câmara. Projeto de lei. Mas há dois, né? O da Soninha e outra da Sâmia Bonfim, enquanto era vereadora ainda. Só que tá o quê? Tá parado. Parado na CCJ. Não querem derrubar. Então, é a coisa do grupo de interesse, né, que a gente estava falando. Esses grupos vão sendo formados, eles vão se apropriando e, de repente, eles criam uma legitimidade para o negócio, que é uma coisa impressionante, sabe? Assim, não, é legítimo que eu receba isso, é legítimo que... Sabe, olha, me dá um nervoso, porque tudo no Brasil é essa coisa assim, né, do direito adquirido. Direito adquirido sobre o quê, querido? Sob que fundamento? Você está olhando para onde, né? Então, nós estamos falando de R$500 mil por ano, ou vai falar para uma pessoa que vive com R$140 por mês, que
que são as famílias que recebem o direito de ter o Bolsa Família, vai falar para eles quanto que é R$7. A gente vira e mexe recebe convidado aqui dizendo que o Brasil tem colchão social. Tem coisa nenhuma. Quando muito um colchonete bem fininho. Isso é um colchão social. Você imagina, se você for falar de política pública, esses R$7 isso por é mês é um ridículo. colchão social. É um colchonete bem fininho. Agora é o seguinte, isso que você está falando, Thaís, da apropriação, e tem aquele negócio, amanhã ou depois, você não tem nenhuma garantia de que 3 não vai virar 10. De que 7 não vai virar 20. Você não tem nenhuma garantia. O troço está lá, pô. De repente dá uma folguinha orçamentária, vamos aumentar aqui. Não tem como aumentar o salário, aumenta aumenta o salário penduricário. Aumenta o penduricário. Pode pintar alguém falando, olha, mas há tantos anos não tem reajuste desse valor, tá ultrapassado. Que miséria e tal. E aí? Vamos pegar a inflação de 1979 para cá. Aí danou-se, acabou o O orçamento problema é da o cidade. princípio. Não tem nada que justifique um troço desse. Valeu, Ana.